Estamos com o circuito aberto o microfone já. Maria. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta noite tão mágica, encantadora. Uma noite para homenagear essas mulheres maravilhosas, essas mães divinas. Eu quero desejar a todas as mães concordianas um feliz e abençoado Dia das Mães. Que Deus, na sua infinita bondade, continue dando força, sabedoria, para que vocês consigam continuar com esta fibra de mãe guerreira, essa mãe amorosa. E da mesma forma, Ele continue abençoando vocês. Quero dizer para vocês que nós, do Colégio Concórdia, somos muito, muito, muito felizes com as mães que fazem parte da família Concórdia. E a nossa gratidão se estende para toda a sua família. Temos conosco o bem maior que são os filhos de vocês, mas aqui eles são o nosso bem maior. Então é uma noite mágica, ela foi uma noite planejada para vocês com muito carinho e vocês vão se encantar com a Raquel. Eu quero ter a oportunidade depois de conversar com vocês. Um beijo no coração de vocês. Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma transmissão aqui, direto do Colégio Concórdia, e hoje com uma convidada toda especial. Mas antes de eu apresentar a convidada, quero fazer umas pequenas explicações para vocês e que vocês possam acompanhar aqui a nossa live, a nossa transmissão, porque ela tem algumas surpresas, umas surpresas bem interessantes, que elas vão ser explicadas também ao longo dessa nossa conversa para quem chegar um pouquinho depois. Acompanhe com a gente aqui esse momento onde tem essas pequenas explicações. Muito bem, hoje essa nossa conversa tem um objetivo bem especial, que é falar um pouquinho sobre as mães, e é também um momento em que nós fazemos uma parceria pela nossa mantenedora, a Cooper Concórdia, até porque a nossa convidada é uma das palestrantes, conferencistas do Capacita, né? Então ela faz parte do quadro também da própria cooperativa. Bem, o que nós temos de surpresa? Essa é a nossa convidada, Raquel Borghetti. Todo esse escrito que aparece aqui é o currículo que ela apresenta, a formação e todas as atividades que ela já fez. Mas eu quero destacar a última palavrinha que aparece. Além de tudo que ela já fez e já faz e vai fazer, ela é mãe. Por isso ela tem muita competência para poder falar com a gente nesse momento todo especial. O tema da nossa palestra, ser mãe. As mães podem transformar o mundo, pois além do papel materno, tem uma importante presença na sociedade como profissionais, pessoas de influência, especialmente com a sua força, a autoestima, a valorização da mãe e um olhar para o seu próprio coração. Isso é o que vai fazer parte dessa nossa conversa muito descontraída, eu tenho certeza, com a Raquel Borghetti, até porque antes a conversa nos bastidores estava bastante animada. Nós temos então um momento que é chamar atenção para o ser mãe. Mãe, na verdade, é tantas coisas que fica até difícil quando nós queremos definir com uma única informação. Mas hoje temos então esse privilégio de poder falar ao coração das mães. Mães são um presente que Deus nos deu. Mães que levam a sério a sua atividade, a sua função, a sua missão. E por que não dizer a sua vocação? Fazem muito mais do que podem, muitas vezes, para garantir um futuro, sucesso, o conforto e a segurança do filho. Com certeza, ser mãe é um dom de Deus. E por valorizar as mães, trouxemos hoje, então, esta convidada toda especial para esse nosso momento de conversa. Raquel Borghetti. Boa noite, Raquel Borghetti, tudo bem contigo? Boa noite, pastor Alexandre. Meu boa noite muito especial a todas essas mães que nos acompanham. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Colégio Concórdia, agradecer à família Cooper Concórdia, da qual eu faço parte, com muito amor, muito orgulho, e agradecer ao Capacita, né, que é esse programa maravilhoso, através da minha diretora Raquel, que também incentivou
a minha vinda nessa grandiosa noite de hoje. Eu confesso para vocês que eu estou bem emocionada com a minha fala, porque já falei sobre tantas coisas. A Raquel, que nos acompanha, ela sabe, né? Eu já falei sobre tantas coisas nas palestras e nos encontros do Capacita, mas eu nunca falei sobre ser mãe. E eu sou mãe, né? Então, toda fala que eu ia elaborando para as mães na noite de hoje, ela significava muito para mim. Vou quebrar protocolo até para contar a minha história bem rapidinho de Dia das Mães. Eu tenho um filho com 19 anos e tenho um filho com 6. E o Lorenzo, quando tinha as apresentações do colégio, ele estudou no La Salle Medianeira, eu sempre sentava na primeira fileira. Eu acho que muita mãe vai se identificar comigo aqui, que é aquela mãe que quer sentar nos primeiros lugares. E aí eu sempre ia cedo para as apresentações do Dia das Mães e eu sentava nas primeiras fileiras, mas eu chorava tanto, eu ficava tão emocionada com as apresentações dele que lá pelo 4º, 5º ano, quando ele começou a crescer um pouquinho, depois de uma apresentação, ele disse assim: mãe, por favor, a partir de hoje você senta bem lá atrás, porque eu sou o filho que mais passa vergonha. Porque, mãe, tu chora muito. E aí eu passo muita vergonha. Então, assim, 3 anos eu ensaiei para te falar isso, mas a partir de agora, mãe, se tu puder, tu senta bem lá atrás. Aí, gente, nas próximas, ali na 5ª, 6ª série, que eles ainda apresentavam alguma coisa, eu sentava lá atrás, tá? Meu filho não sentir vergonha do meu choro. Então, eu sou uma mãe muito, muito, muito emotiva. Eu acredito que tem muitas mães aqui que se identificam com isso, né? Que não pode ver o filho apresentar, principalmente nessa semana do Dia das Mães, a gente fica mais emotiva, a gente olha para o filho com um carinho maior, porque a gente lembra muito da maternidade, né? Então, assim, gente, eu preparei algo muito legal para vocês, eu espero que vocês gostem. A proposta que veio da diretora foi uma proposta muito legal, que é o cuidar de vocês, mães, né? Ela me contando assim, eu queria saber sobre o que falar, enfim, o que montar de palestra. Ela disse: Raquel, nós estamos num momento atípico, né? Que é aquele momento que os filhos estão em casa. Agora, essa semana já começou a dar uma normalizada, principalmente aqui em Cerro Largo, que os nossos filhos começaram a retornar à escola. Mas a gente encontra as mães em um momento online. Tanto que eu tô com vocês aqui agora nesse momento online, né? A gente não pode estar presencialmente falando sobre o ser mãe. Então, é muito difícil. Eu passo por isso em casa. O Kevin tem 6 anos, ele está num processo de alfabetização online, né? Então, além dos meus afazeres na empresa, além dos meus afazeres em casa, eu tenho que ser professora. Porque eu tenho que ajudar ele, eu tenho que colocar ele na aula, eu tenho que mudar de disciplina, eu tenho que ver o tema com ele. Então, exige muito de nós, mães. E esse carinho que veio da escola, assim, para olhar para vocês e cuidar de vocês nesse momento, eu achei muito bonito, tá? Então, eu pensei muito nisso também, no momento que eu elaborei para vocês alguns segredinhos para vocês trabalharem a partir de hoje sobre o autoconhecimento, sobre a autoestima, que é um momento que a gente precisa muito agora, tá? Então, vai ter umas dicas bem legais na nossa palestra. Certo, pastor? Vamos começar. Eu vou ter a ajuda, então, de uma pessoa muito importante nesse processo dessa palestra de hoje, que é o pastor Alexandre, né, pastor? Está me assessorando aqui. Então, para mim, me soltar mais na fala, vocês perceberam que eu quase não falo, né? Eu sou bem tímida. O pastor vai estar me assessorando aqui na palestra, né, pastor? Qualquer coisa que acontecer, gente, vocês xingam ele aí, tá? Raquel, só para orientar o pessoal de casa, podem mandar suas perguntas também aqui no chat e que a gente consegue reproduzir aqui na tela e fica à disposição, então, a palestrante, a Raquel consegue ver e o pessoal de casa acompanha, né, quando tiver as perguntas, as intervenções. Pode mandar a qualquer hora que a gente já lança aqui, se ela quiser, achar interessante, responde, se não quiser, manda depois no WhatsApp para quem perguntar, né, uma resposta mais pessoal, quem sabe. Tudo bem? Vamos seguir, então? Eu até prefiro que interajam, né? No momento que eu fui questionada sobre esse processo da interação nesse formato, se tinha problema, gente, eu sou professora universitária, eu já estou 1 ano nesse processo de aula online, então eu às vezes no decorrer da aula eu até pergunto: alunos, vocês estão aí, né? Porque não tem muita interação, então eu até prefiro que já vão fazendo perguntas ou vão falando algo sobre o tema,
e o pastor vai me passando aqui e a gente vai interagindo com vocês, tá? Podem colocar o nome lá e eu vou falando o nome de vocês aqui. Eu prefiro, mas claro que é de cada uma. Se vocês quiserem deixar as perguntas para o final, tudo bem. Então, vamos lá, gente. O que eu preparei para vocês na noite de hoje? Sobre o tema que veio do Colégio Concórdia, o ser mãe, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o ser mãe, né? Essa dádiva divina de ser mãe. A história de como surgiu o Dia das Mães, a diretora conversava comigo. Vamos passar bem rapidinho para as mães entenderem de onde veio o Dia das Mães, né? Como desenvolver a autoestima e a motivação, tanto no trabalho como na vida pessoal. Porque comentávamos sobre o ser mãe no sentido de estar bem. Porque se a mãe está bem, tudo está bem. A família está bem, os filhos estão bem. Querendo ou não, nós somos o maior pilar da nossa casa. Eu sinto muito isso em casa. Porque se tem aqueles dias que eu estou mais, como dizer, com humor não tão elevado, de repente o Kevin já fica estressado, o Lourenço está estressado, o Marco, meu marido, já está estressado, enfim. E aí eu percebo que se eu mudo, eles me espelham, né? Eu de certa forma, represento um espelho no seio familiar. E não é eu, Raquel, é a mãe. A mãe é muito importante na harmonia do lar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre o autoconhecimento, autoaceitação, autoconfiança, que eu sou muito teoria prática, tá? Então, aqui eu vou deixar umas dicas bem legais para vocês, por isso que até solicitei pastor, diretora, peçam para elas terem um caderninho do lado, que a mãe que trouxe é bem legal, vai ser bem-vindo, porque a gente vai anotar algumas coisas bem interessantes. Mas vocês vão receber, eu questionei o pastor Alexandre se vocês iriam receber a palestra, vocês vão receber esse material aqui, depois vocês podem imprimir como eu imprimi, ó. E aí vocês têm o material da palestra para dar uma revisada, para colocar mais uma dica em prática de autoconhecimento, de autoestima, tá? Então, não se preocupem. Quem não trouxe um bloquinho para anotar, não tem problema nenhum, pode anotar depois, tá bom? Mais uma, pastor, vou me apresentar aqui para... volta aqui que eu esqueci de falar do colar. Eu acho que, de repente, o pastor Alexandre, da Cooper Concórdia, ele já esteve participando de uma palestra minha em São Luís. Nós trabalhamos o ser mulher. E lá eu falei para as mulheres que nós iríamos formar um colar de pérolas durante a minha palestra, tá? Então, aqui eu mudei um pouquinho, mães. Durante a minha fala, imaginem que nós vamos formar um colar de coração. E o meu colar começou a ser formado no meu croquis do que eu vou falar hoje. Que já vem 4 corações para vocês, pontuando a minha fala. Mas durante a minha fala, vocês vão perceber que aparecem outros corações para vocês ir colocando no colar. Então, quando tiver um coração, isso é importante. Isso eu preciso colocar no colar, tá? Como mãe. E aí a gente vai encerrar a nossa noite com um colar bem bonito, cheio de coração, tá bom? Seguimos então. Agora eu vou me apresentar. Até então eu só fiz uma introdução, tá? Quem é a Raquel? A Raquel é mãe, a Raquel é empresária e a Raquel é palestrante do Capacita. E a Raquel é professora universitária. Então, acima, eu apresento a minha família para vocês, tá? O Kevin, o Lorenzo, meus filhos, o Marco, que é o meu parceiro aqui na empresa. Nós temos uma fundição aqui em Cerro Largo, eu sou a gerente financeira da fundição. Então, essa é a minha família. Eu estou caracterizada de Oktoberfest, porque Cerro Largo é a terra da Oktoberfest Missões. Por 2 vezes já fui vice-presidente da feira, com muito orgulho. Então, é uma foto que me representa muito quando eu falo em família, tá? Segunda foto é a Raquel, professora, palestrante nas semanas acadêmicas de várias universidades. Aqui eu trouxe uma palestra de marketing pessoal na FAO, Faculdade da América Latina. Então, porventura, eu estou sempre palestrando nas semanas acadêmicas. A Raquel, escritora. Aqui é o lançamento do meu livro na universidade, o livro que eu vou sortear para vocês.
Mulheres, Gestão, Carreiras e Desafios Contemporâneos. Tem vários artigos, é um livro que eu fui organizadora com mais 2 colegas da universidade. Nós temos vários artigos de mulheres do Brasil inteiro falando sobre os desafios de ser mulher, tá? Então, a foto é Raquel com sua mãe. Então, a minha mãe foi a primeira mulher a receber o meu livro autografado na universidade. Abaixo, a foto está um pouquinho estranha, mas é a Raquel palestrando em São Luís Gonzaga, tá? Sobre o tema mulher. Nós reunimos mais de 600 mulheres em São Luís Gonzaga para essa palestra. Foi bem legal, através do Capacita, tá? E do Sescope. Raquel, que adora viajar, aqui tem uma foto minha representando a minha última viagem para o Vale do Silício, conhecendo um pouquinho dos maiores segredos das maiores empresas do mundo. Então, aqui eu estou com o meu time de colegas da Universidade de Negócios, conhecendo o Google, na Califórnia. E a Raquel, aqui na universidade, que eu, já por 3 anos sou a paraninfa nos cursos de administração, eu trabalho com os cursos de administração, ciências contábeis e engenharia de produção aqui na URI Cerro Largo. Então, essa é uma foto, quando eu falo em universidade, que também me representa muito, que é o momento de formatura dos meus alunos, é liberar ele, de certa forma, aquela caminhada de 5 anos na universidade para a vida profissional, tá? Então, eu represento aqui a paraninfa do curso da última formatura do curso de administração. Então, essa é a Raquel. Vamos falar um pouquinho, então, na noite de hoje, sobre o ser mãe, né? E aí, eu questiono vocês. O que é ser mãe? Para você, em uma palavra, ser mãe. O que simboliza ser mãe? Que sentimento vem? Falei para vocês que eu ia me emocionar, eu me emocionei muito porque eu tinha que trazer os meus sentimentos para falar isso para vocês, né? Em uma palavra, se eu pudesse definir hoje o que é ser mãe, né? Para mim, ser mãe é ser amor. É doar amor. E quando eu falo em mãe, não é só aquela mãe que deu à luz. Né? Tem muitas mães que talvez aqui nos assistem através da adoção e não deixam de ser mãe, porque ser mãe é ser amor, simboliza o amor, né? Aquele afeto, aquele carinho, aquela compreensão. Então, talvez para muitas mães aqui, o ser mãe veio através de outra palavra, tá? Mas eu quero que vocês mentalizem para a noite de hoje para você. O que é ser mãe? Quando eu questiono. O que é ser mãe para você? Tá? Então, é a primeira palavra que vocês vão anotar lá na agenda para quem trouxe. Ser mãe e essa palavra vai ficar com você até o Dia das Mães. Que você mentalize essa palavra a partir de hoje. O que é ser mãe nesse momento para você? Seguimos? E aí, pessoal, vamos ao nosso primeiro colar de pérolas da nossa noite, porque hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a origem do Dia das Mães. Se eu vou comemorar nesse final de semana o Dia das Mães, alguém em algum momento criou essa data, né? Então a gente vai entender de onde veio. Talvez muitas mães já sabem, talvez muitas mães não aprendem hoje, mas coloca o coração lá no teu colar de coração, tá? Então, a origem do Dia das Mães, ela veio lá da Grécia. É muito antiga. Ela veio lá da Roma Antiga, onde eles realizavam as tais das festas da primavera. Eles comemoravam festas na primavera, tá? E nesses eventos, nesses encontros que aconteciam lá na Grécia, porventura, eles adoravam as divindades. Grécia vai de encontro aos deuses, né? Então, eles adoravam as divindades. E aí, esses cultos de adoração, que representavam as mães, lá nas festas primaveris, como a deusa Reia, então eles adoravam, faziam festas em homenagem à deusa Reia, mãe dos deuses, deu origem a
comemoração dos dias das mães, porque a deusa Réia já era mãe, né? Então eles comemoravam esse dia simbolizando uma mãe, tá? Então, com o passar do tempo, as festas foram crescendo e aí foram sendo comemoradas com mais frequência, naquela mesma data, naquela mesma estação, enfim, e começou a se expandir para outros lugares do mundo inteiro, mas nasceu lá na Grécia, tá? Em Roma Antiga. E a partir daquelas comemorações, elas foram sendo festejadas em todo o mundo. E aí, próxima, no Brasil, gente. Vamos agora centrar aqui. A gente tem a nossa comemoração agora domingo, como se expandiu para o mundo inteiro. Ela chegou no nosso país em 1932, tá? No segundo domingo do mês de maio. Assim como o Brasil comemora o Dia das Mães nesta data, não são todos os países do mundo que comemoram na mesma data. A Argentina tem o Dia das Mães em uma data diferente. Mas o Brasil, os Estados Unidos, o Japão e a Itália comemoram também o Dia das Mães na mesma data que a nossa, tá? Então, ela chegou aqui em 1932. 1932, começamos a comemorar o Dia das Mães. Se nós parar para pensar, é recente, né? 1932, 2032, nós não temos praticamente nem, né, 100 anos. Então, é uma data muito recente sendo comemorada no nosso país. Getúlio Vargas implementou ela, embora, olha que interessante, gente, o Brasil já estava comemorando a data através do nosso estado. Se comemorava desde 1918 por uma iniciativa da Associação Cristã de Moços aqui de Porto Alegre. Mas o governo Getúlio Vargas que implementou, então, a data comemorativa em 32, mas já era comemorada no nosso estado através da Associação Cristã dos Moços desde 1918, aí já passou dos 100 anos, né? E aí, lá em 1947, o arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara determinou no calendário oficial, então, tá, da Igreja Católica, que seria comemorado o Dia das Mães, enfim, no segundo domingo de mês de maio. E olha que interessante, aqui nós entramos, tá? No país, essa data é muito significativa e, de certa forma, ela é muito popular nos eventos que, de certa forma, comemoram a data e nas atividades escolares. Então, são os maiores eventos que dignificam a Rainha Mãe, né? Que exaltam a Rainha Mãe. Atividades escolares e eventos especiais, tá? Então, esse foi um pouquinho do nosso resumo sobre essa data, onde ela surgiu, como ela se espalhou pelo mundo e quando ela chegou no nosso país, tá? Ser mãe, gente, eu quero agora levar vocês a um questionamento sobre a importância de ser mãe. Mãe é um título maior que rainha. Se pararmos para pensar, quanto representa o poder de uma rainha no seu país, né? O quanto representa a autoridade de uma rainha. E a mãe é um título maior do que ser rainha. Só para entendermos, então, a grandiosidade, né, do ser mãe, do falar sobre o ser mãe, a grandiosidade que vocês, mães que me assistem agora, representam, tá? E aí eu trouxe para vocês a história do Dia das Mães ali, na próxima, em um gráfico. Verifiquem aqui. Nós temos a história do Dia das Mães, da origem até os dias atuais. Vamos nos orientar como está funcionando isso. Hoje, gente, 87% das famílias sem cônjuge
são comandadas por mulheres. Se desdobram como mães, como donas de casa, como mulheres, como trabalhadoras e como empreendedoras. Porque muitas mães abriram seus negócios. Vocês até vão encontrar isso no livro, a mãe que vai ser agraciada vai encontrar isso em muitos artigos. Por que você abriu o seu negócio? Para ficar mais perto dos meus filhos, que é uma maneira de gerenciar o meu horário, né? Então, muitas mães abriram seus negócios para, de certa forma, estar mais perto do seio familiar. E olham, 87% das famílias sem cônjuge são comandadas por mulheres. O que isso significa? É muita mulher no comando de suas famílias, né? 38% de todos os lares brasileiros são chefiados por mulheres, por mães, por supermães, como diz aqui, por supermulheres, né? E vejam a quantidade de mulheres empreendedoras. 5.693.000 mulheres no nosso país abrindo seus negócios, trabalhando fora, administrando as suas empresas, suas organizações, enfim, ou às vezes até o seu próprio negócio como manicure, mas eu tenho que administrar o meu negócio, do menor ao maior negócio. Nós temos muitas mulheres que administram os negócios e ainda tem que administrar sua casa, administrar sua família, sem esquecer do papel amor de mãe, né? 43% das mulheres comandam os nossos negócios no país. É muita mãe trabalhando fora, muita mãe gerenciando negócios, sem esquecer da grandiosidade de ser mãe. E aí, eu trago uma frase muito significativa, que representa muito o ser mãe. Deus deu às mães a missão especial de cuidar, de vigiar, de proteger, de guiar e de entender. Você pode ter 10 filhos. Cada filho é diferente. Cada filho pensa de uma forma, cada filho reage de uma forma, cada filho é único, né? E eu tenho que entender esse filho. E aí, na minha escrita aqui, eu lembrei muito do, de certa forma, vigiar. Eu acho que quando a gente é mãe, é o nosso momento que a gente mais se dedica à oração, né? Para que Deus cuide, para que Deus proteja o filho. A partir do momento que ele saiu da nossa casa, do nosso portão, a gente já não tem mais o comando sobre aquilo, né? Então, é o cuidar, é o vigiar, é o proteger. Deus me ajuda, eu não posso ir. Coloca a tua mão onde eu, mãe, não consigo colocar nesse momento, né? Então, é todo esse sentimento de guiar, de entender o nosso filho. E aí entramos aqui. O profundo, complexo e transformador sentimento materno. Porque se eu parar para pensar, a Raquel antes de ser mãe e a Raquel depois de ser mãe, com certeza o ser mãe foi um divisor de águas. E eu sei que como assim que esse divisor de águas representou a minha vida, maternidade, representa para vocês também um divisor, né? Porque o ser mãe, ele é complexo, sim, ele é transformador, sim, e ele traz consigo todo aquele sentimento materno. Principalmente quando se é mãe de primeira viagem. Confesso que com o Lourenço eu sofri bem mais, sabe? Porque eu tive que aprender sozinha. A minha mãe auxiliava, enfim, o Lourenço hoje tem 19 anos. Mas foi difícil, né? Foi muito transformador. Foi muito complexo administrar uma maternidade do primeiro filho, porque chora e você já não sabe o que tem, enfim, porque tá chorando. Então,
já foi diferente do Kevin. O Kevin já foi mais tranquilo, já sabia identificar. Eu apertava se é dor de ouvido, se é dor de barriga, vida, né? Então, é muito mais fácil. Mas, sim, o ser mãe, ele é muito complexo. Então, eu acredito que muitas mães se identificam aqui comigo, né? Quando eu falo da complexidade. Mas, e aí eu inicio a escrita com o profundo, gente. Profundo, complexo e transformador. Aí no próximo, eu trago para vocês o questionamento. Mas por que é tão profundo? Né? Por que ser mãe, a Raquel fala em profundo, né? Porque ser mãe, gente, não é entrar num mundo perfeito. Nem sempre as coisas são como a gente gostaria que fosse, né? Ser mãe, e olha que legal, não é como aquelas propagandas que a gente vê na TV das fraldas descartáveis e do shampoo infantil, que é tudo lindo, maravilhoso, que as crianças estão sorrindo, e aí faz-se o marketing do produto, e é maravilhoso ser mãe, e eu quero ser mãe. Não é bem assim, né? O mundo não é tão perfeito assim, né? Ser mãe dói. E as mães que estão me ouvindo aqui sabem muito bem disso, né? Ser mãe dói muito. Quantas vezes a gente chora porque a gente quer tirar a dor do filho e quer pegar para mim, tira a dor dele e coloca em mim, mas não faz ele sofrer. Não faz ele estar com essa febre de 40 graus, que eu tô na dúvida se eu vou pro plantão, se eu vou pro hospital ou não, né? Então, ser mãe dói. Mas ser mãe cura. Porque nós precisamos estar sempre em constante evolução e melhoramento pelo nosso filho. Porque eu quero que o meu filho seja uma pessoa melhor do que eu sou. Eu quero que os meus filhos sejam bem melhores e tenham uma melhor criação que eu tive. Eu sei que os meus pais fizeram o melhor que eles podiam, mas eu posso ainda ser melhor. Eu tenho possibilidade de estudar, que talvez meus pais não tiveram, de viajar, de conhecer, de trocar experiências com outras mães e educar de uma melhor forma, né? Ver o que meus pais me deram de positivo e melhorar o que não foi tão positivo assim na criação dos meus filhos. Então, ser mãe também cura, nos enche de amor, né? Que até então não sabíamos que existia um amor tão grande assim. Até então era o amor ao marido, ao casamento, ao namorado, enfim, e de repente nasce o filho e o amor é muito maior. Aquele amor chega a ficar tão pequeno, né? E às vezes os pais ficam com ciúme porque nasce o filho, enfim, e a mãe, querendo ou não, eles não entendem o que é o amor materno, né? Ser mãe nos faz chorar, mas também nos faz sorrir diariamente. Aquele abraço. Essa semana, então, imagino vocês, eu estou recebendo, como o Kevin iniciou as aulas, todas as semanas, todos os dias ele chega com um presentinho da escola, né? Ele está indo na presencial desde segunda-feira, depois de um ano, então eles estão fazendo os presentinhos para a mãe, então ele chega com aqueles presentinhos todo dia com um diferente. E aí, querendo ou não, né, me faz sorrir muito. É uma semana diferente, como eu falei para vocês, né? Então, nos faz chorar, nos faz sorrir a cada pequeno desafio vencido, a cada pequena vitória dos nossos filhos. E assim eles vão crescendo, né? Então, por isso é profundo, porque é um desafio diário, é um autoconhecimento diário, é eu me melhorar como mãe para melhorar a criação dos meus filhos, tá? Seguimos. Ser mãe é cuidar infinitamente melhor de alguém do que de mim. E é essa a proposta da diretora, né? É aquele momento que vocês vão cuidar de vocês agora. Sim, eu cuido do meu filho, eu acalento meu filho, mas tem às vezes que eu começo a esquecer de mim. Porque eu me acostumei tanto a cuidar de outro que eu me deixo um pouquinho de lado, tá? Cuidar infinitamente melhor de alguém do que de nós mesmas. Sim, isso é ser mãe, né? E querendo ou não, como eu falei para vocês, ser mãe nos faz ser dependentes de Deus.
Porque eu peço a Deus que Ele proteja, eu peço a Deus que Ele guarde dos meus filhos, que Ele cuide, que Ele faça por eles o que eu, mãe, não posso fazer. Isso também é ser mãe. É ser mais dependente de Deus. Sim, né? Ser mãe, próxima, é renunciar, tá? Muitas vezes nos faz sentir saudade de algumas coisas que você fazia anteriormente, mas que agora não é mais possível. Eu quero que vocês mentalizem nesse momento algo que vocês faziam antes de ser mãe e que hoje dá uma saudade. Ai, como eu queria fazer, mas agora é mais difícil, né? Eu tenho os filhos, enfim, e aí aquela viagem com o marido, às vezes é mais difícil, nós viajávamos sozinhos, agora tem que levar as crianças, então às vezes a gente acaba por não fazer, né? Então, sim, tem coisas que não serão mais possíveis e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem se isso acontecer, mas nos faz pensar que é impossível mesmo é imaginar a minha vida sem meus filhos. Tá? Então, é possível sim eu não fazer aquilo que eu deixei de fazer nesse processo. Mas é impossível eu me imaginar sem ter meus filhos próximos a mim. Então, compensa e recompensa tudo. E aí, a minha fala inicial. Ser mãe é ser amor. Ser mãe é sempre ser amor. Sem medidas. Para sempre. Por inteiro. Ser mãe é ser amor, sem medidas, para sempre e por inteiro, tá? E é pensando nisso, então, que vem a minha proposta. Porque a gente sabe que não é possível viver uma vida toda equilibrada. Isso é uma utopia. Eu não vou vir aqui falar para vocês que eu, Raquel, sou totalmente equilibrada, porque eu não sou. Eu trabalho algumas dicas que depois eu vou passar para vocês, que melhoram, tá? A minha maior dica é a gratidão. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as dicas da autoestima, do autoconhecimento, mas às vezes quando eu fico de mau humor, acontece alguma coisa que eu não gostei, enfim, tem aqueles dias que a gente tá para baixo, eu começo a pensar em tudo que eu tenho de bom. Que eu tenho que ser grata a Deus. E aquele sentimento na hora, aquele sentimento de tristeza, enfim, de desequilíbrio, ele vai embora. Gente, funciona muito comigo. Eu começo a olhar, eu sou grata. Pelo que eu sou grata? E aí eu começo a agradecer. Gente, meus pais estão vivos, eu sou grata. Eu tenho os meus filhos com saúde, eu sou grata. Eu tenho uma casa para morar, eu sou grata. Eu tenho comida na mesa hoje, quantos não tenho, eu sou grata. Eu acordei hoje, eu sou grata. E eu começo a fazer essa análise da gratidão e muda tudo. Muda aquele sentimento na hora. Porque eu não consigo. Isso eu aprendi no curso de PNL. Depois nós vamos falar sobre a programação neurolinguística para vocês trabalharem isso. Eu não consigo reclamar e agradecer ao mesmo tempo. O cérebro não comporta. Ou você é grata, ou você tem a gratidão, ou você tem a reclamação. Tá? Então, no momento que vocês começarem a agradecer, vocês vão ver que o cérebro muda o formato de pensar. Não tem como reclamar e agradecer ao mesmo tempo. Você pode escolher qual você quer para a sua vida, tá? Nós tentamos equilibrar ao máximo as áreas da nossa vida. A gente tenta ser equilibrada, né? Mas, por vezes, o que eu quero dizer é que umas estão melhores, outras nem tanto assim. E tá tudo bem. É a ordem natural das coisas. Nem sempre todas as áreas estarão equilibradas, tá? Mas o que nós, como mães, podemos fazer, então? Reduzir ao máximo as dificuldades que a gente vai encontrando no caminho, né? Reduzir ao máximo essas dificuldades, tentar nos manter mais fortes. Se eu estou forte, se eu estou bem, tudo é mais fácil. E essa é a nossa proposta, né? Se eu estou centrada, eu consigo resolver os problemas que porventura vêm chegando até mim de uma forma mais tranquila. Essa é a ideia, reduzir ao máximo as dificuldades das nossas vidas, tá? Nos mantendo centradas. Seguimos.
E aí, pessoal, entra, então, a nossa programação neurolinguística, que é começar a colocar em prática um pouquinho da nossa teoria. Ah, a Raquel falou tanta coisa bonita até agora sobre ser mãe, mas não é tão fácil assim. Vamos colocar algumas dicas em prática que vocês vão ver que vai melhorar muito. Então, aqui tem um coração lá para o colar de vocês, mamães. Acho que já juntamos um set, acho que já deu um lado do colar, né? Então, aqui tem mais um coração para vocês colocarem lá, ou seja, é algo bem importante da palestra, tá? Muitas pessoas normalmente confundem autoaceitação com autoconfiança ou autoestima, que é a minha proposta de conhecimento para vocês hoje, tá? Autoaceitação, autoconfiança e autoestima. E nós vamos trabalhar isso hoje. Porém, elas são diferentes sim, tá? E aqui vem o conhecimento da terceira geração da programação neurolinguística. Como funciona a minha programação neurolinguística? É o PNL. Como você organiza suas ideias, como a sua mente processa, né, esses acontecimentos através dos seus sentidos, como você vê, como você escuta, como você fala, né? E o linguística, como você usa a linguagem. Olha que importante, porque o que você fala tem poder. Mãe, tem poder sobre o teu filho. Eu nunca vou me esquecer de um exemplo que a palestrante trouxe no curso de neurolinguística que eu fiz do PNL, tá? Ela deu um exemplo muito claro e era sobre ser mãe. Olha que incrível isso. Eu pensei, eu vou trazer esse exemplo para a palestra. O que eu falo, o que eu penso. A importância da palavra para os filhos, tá? Ai, Raquel, obrigada, emocionante reflexão, linda ser mãe, viver essa bênção e dádiva divina. Adorei, olha aqui, já apareceu uma interação aqui comigo, tá? Obrigada pelo carinho. Mãe, estou esperando as interações de vocês aqui. Então, eu vou dar o exemplo do PNL. Tinha uma mãe com 3 filhos. E aí ela encontrou a amiga dela lá na caminhada dela, enfim. E aí a amiga, nossa, como os teus filhos cresceram, que lindos. E a mãe, sim, a Mariazinha, minha menor, tem 4 anos agora. Ela é muito inteligente, acredita que ela já sabe ler? Pensa só, com 4 anos ela já sabe ler. Para nós, isso é muito orgulho lá em casa. O Pedrinho tem 6 anos, gente. Ele é muito inteligente também. Nossa, ele adora cuidar da família. Ele é muito carinhoso. Ele vai ser médico. Com certeza ele vai ser médico. Ele tá sempre cuidando das pessoas. Se alguém se machuca em casa, ele é muito prestativo. A gente vê que ele gosta de pessoas. Ele vai ser médico. Já tá definido isso e ele sabe disso. Já o João não tem solução. Olha o João, 12 anos, não quer estudar, só reclama, só briga com os irmãos. Eu não sei, esse não vai servir para nada. Era essa a fala da palestrante. O João, não sabemos o que fazer com ele. A gente fala, não adianta. Né, João? Tá terrível, né, João? Nem ele sabe o que ele quer. Imagina eu como mãe, como vou ajudar. O João não tem jeito. Programação neurolinguística. O que vai ser de cada filho? Qual é o poder da mãe em cima da fala dela sobre os seus 3 filhos? Como ela tem a autoridade sobre a linguística em cima de cada filho? Ela já fadou o filho maior ao insucesso. A própria mãe fez isso. E ele acredita, porque a mãe já decretou que ele não serve para nada. E o segundo filho vai ser médico, a mãe já decretou. E a primeira filha é inteligentíssima. Já sabe ler com 4 anos? Isso foi decretado pela mãe. Então, isso é muito importante eu trazer para vocês, porque mães, a palavra de vocês tem poder. Prestem bem atenção nisso. Acho que esse é o colar de coração que vai no meio. A palavra de vocês tem poder sobre o teu filho.
Cuidado com o que vocês vêm falando para os filhos de vocês em casa. Vocês são mães incentivadoras? Ou vocês são mães que, de certa forma, já estão fadando o filho de vocês ao sucesso? Olha que legal, a nossa palavra pode abençoar ou amaldiçoar os nossos filhos. Vamos abençoar os nossos filhos todos os dias. Que lindo! Vem do Alberto Gabriel Stefano, mas deve ser a mãe que está assistindo aqui com esse login, né? Que lindo isso. Filho, eu te abençoo. O poder de abençoar os nossos filhos vem de encontro com essa fala sim, né? O poder de abençoar os nossos filhos. Programação neurolinguística. Ser mãe é isso. Muita doação, renúncia e a recompensa é muito carinho e amor. Que lindo, Roselaine, bem isso. A recompensa é muito carinho. Gente, tá vindo muita frase aqui. Depois, pastor, tu vai passando de novo para mim, tá? Porque senão eu não consigo continuar na minha fala. Mas a Lisete ainda colocou. Sumiu. Depois o pastor. Aqui. Se todos os seres humanos fossem e sentissem o ser mãe, por um dia que fosse, estaríamos num mundo bem melhor. Amor incondicional. Muito obrigada, escola. Que lindo. Muito obrigada, Raquel. Ah, gratidão. Que lindo, Lisete. Que linda fala. Sim. O nosso mundo seria muito melhor, né? Porque é esse sentimento que a gente carrega de ser mãe. Nós somos seres evoluídos, né? Porque a gente tem um aprendizado diário. Dizem que a gente vem para a Terra para evoluir, mas eu acredito que as mães evoluem muito mais. Desculpa aos homens que estão assistindo, desculpa ao pastor, que eu sei que está ali, ele deve estar não gostando da minha fala, mas a gente tem esse processo diário de... tá bom? Tô desculpada, né? Ele sabe que é verdade. A mãe tem esse processo diário, né, de evolução constante, porque às vezes a gente pensa assim, isso que eu fiz não foi legal. Eu tenho que me trabalhar para não fazer isso com meu filho amanhã, né? Ou filho, isso que você fez não foi legal. Eu fiz isso hoje de manhã. Eu gosto muito de preparar minha palestra no dia, tá? Porque ela fica bem fresquinha para mim. Então, eu já estava mexendo nela no decorrer da semana, enfim, mas eu terminei a palestra de vocês hoje a 1h da tarde. Então, de manhã eu não vim para a empresa, meu marido concordou, enfim, e eu estava lá de manhã fazendo a palestra de vocês. E o Kevin, meu pequeno, em casa, a aula dele é à tarde. E ele gritava muito, ele estava fazendo tema lá na cozinha e ele gritava, e ele gritava, ele gritava. E eu ouvindo aquilo. Aí, de repente, ele entrou no quarto, veio buscar alguma coisa. Eu disse, filho, a mamãe tem um feedback para te falar. Isso é importante, gente. O olhar na mesma altura, não falar superior. Abaixa na altura do teu filho e fala, olhando no olho dele. O que é, mamãe? Ele disse, ele já sabe dos meus feedbacks, né? Que a mamãe vai te dar um retorno sobre algo que você está fazendo. Filho, você está gritando muito hoje, não é legal. Cada grito seu lá na cozinha, a mamãe dá um pulo aqui na cadeira. Ai, tá bom, mamãe, desculpa. Ou seja, é falar, né, o que ele não tá fazendo de legal. Mas para mim falar para ele, eu tenho que ter essa evolução. Eu preciso entender que eu tenho que falar da forma certa. Porque eu poderia ir lá na cozinha, Kevin, para de gritar porque eu tô fazendo a palestra aí. Ou seja, não é a forma, né? Tem formas para falar, mas é tudo uma evolução da mãe. É tudo um caminhar. Então, é por isso que eu vejo, sim, que nós temos um papel fundamental no mundo, nós tornamos o mundo melhor, porque nós somos seres evoluídos, né? A gente tem essa aprendizagem diária do ser mãe, né? Mas voltamos ao nosso PNL aqui, tá? Que é a nossa programação neurolinguística. Programação neurolinguística. O que eu penso, como eu recebo as informações e como eu coloco para fora as informações, tá? Pode seguir, pastor. Os criadores, então, do nosso PNL, tá? Eles afirmam o quê? Na próxima, pastor. Ih, o pastor sumiu, me deixou sozinha aqui. Os criadores, eles afirmam o quê, gente? Que existe uma conexão, não é eu que estou falando, tá? Já tem um caminho, a Raquel está seguindo ele, alguém já estudou sobre isso, tá? Então, os criadores da programação neurolinguística,
eles afirmam que existe uma conexão entre os processos neurológicos, o neuro, a linguística e os padrões comportamentais aprendidos através da experiência. Ou seja, eu posso programar e eu posso desprogramar algo que não está legal, tanto no meu filho como em mim, como mãe. Sabe aquela sinetinha que toca quando você faz algo errado? A partir de hoje, começa a colocar ela nativa na tua vida. Porque quando você faz uma coisa errada como mãe, muitas vezes você sabe que está errado. Toca a sineta. Que você vai estar começando a trabalhar o PNL. Que é mudar aquele padrão comportamental que não é legal em você como mãe. Tá? Essa é a ideia. O meu neuro com a linguística e com aquele comportamento que eu tenho que alterar, tá? E esses podem ser alterados, gente, para alcançar informações específicas e metas de vida, tanto em mim como no meu filho. Só que eu preciso fazer um trilho de treino. A primeira vez foi, aí a segunda vez foi, a terceira, na quarta vez já é automático, tá? Você já vai fazer aquilo automaticamente, porque você criou o trilho, você criou o padrão comportamental referente àquilo que você quer mudar, que não é legal em você ou no seu filho, certo? Trabalhar esse PNL. Pode seguir, pastor. Então, o princípio do PNL, ele entra aqui, nas nossas dicas da nossa noite, tá? Que é trabalhar com vocês a autoaceitação, a autoconfiança e a autoestima. Ou seja, nós vamos criar um padrão para mudar algumas coisas que não estão legais, talvez já foram legais como mãe, e para me melhorar. Então, talvez algumas coisas não vai servir para uma mãe, mas vai servir para outra mãe. Tá tudo bem, tá? Então, aqui vem mais um coração para o nosso colar, que é mães. Precisamos trabalhar a autoaceitação. Sim, me aceitar, né? Me aceitar como eu sou. O que é a autoaceitação? É a tomada de consciência de mim, de si mesmo, tá? Acolher o que vem, o que tenta emergir, talvez aqueles sentimentos difíceis, talvez eu sou muito raivosa, né? Talvez eu sou sem paciência, tá? Então é acolher, sim, eu sou assim, pronto. E talvez eu possa mudar isso em mim, através da PNL, da programação, saber que isso eu não posso mais fazer e criar o padrão, mudança de comportamento a partir de hoje, tá? É a não violência contra si, ou se sabotar, falar, eu sou assim, eu sou assado, sim, coisas negativas sobre você mesma. Aí você não está se ajudando, tá? Muitas vezes, essa não aceitação, essa violência, ela vem frente aos nossos defeitos, às nossas angústias, às nossas inseguranças, ou seja, ao nosso lado sombra, que não é igual, porque cada um é um mundo. Eu sou diferente. Não existe ninguém igual a mim. Então, talvez o meu lado sombra, ele não é tão forte como o meu lado angústia, né? Ou talvez eu coloco muito defeito em mim, tá? Isso é não me aceitar. Ser mãe é uma bênção, diz a Adriana. Sou mãe de 3 meninos e o aprendizado é diário. Gratidão pela palestra, Colégio Concórdia. Olha, eu vou falar para você, Adriana, que eu sou mãe de 2 meninos. E é maravilhoso. Eu sei o teu sentimento. Por quê? Porque o batom é só teu, o salto é só teu, ninguém vai pegar teus brincos, né? Então, é maravilhoso, a gente tem que olhar o lado positivo, né? Eu queria uma menina assim, não, eu queria, mas vai vir as noras, já tá vindo uma nora aí, como o Lorenzo, e tá tudo bem. E eu não tenho que repartir nada com ninguém, né? Então, eu sei o teu sentimento de ser maravilhoso ser mãe de menino. E aí vem a Karina, muito linda a tua fala, Raquel, que lindo, gratidão. Como temos de nos lembrar de exercer a comunicação não violenta, principalmente com os nossos filhos. Isso mesmo. E aqui entra, novamente, a neurolinguística, né? É o respirar, se trabalhar,
analisar o que eu vou falar e aí falar. É o pensar antes, porque senão a gente já começa a gritar, a gente perde, não tem a gestão emocional, né? E aí a criança acaba não aprendendo como ela tem que aprender, talvez aquele conhecimento maravilhoso que você vai passar, aquela educação maravilhosa, porque ela não foi passada de uma forma muito legal, tá? E aí vem a Márcia aqui, ser mãe é um aprendizado constante, é ser exemplo de amor, de superação, é aprender junto com eles. É criar laços de carinho, compreensão na vida deles, com muito amor envolvido. Que lindo, Márcia, é isso. É um aprendizado constante, é um aprendizado diário e nos faz evoluir, né? Nos faz evoluir muito aqui. Então, a autoaceitação é não resistir ou colocar nossa fraqueza embaixo do tapete. Pois tudo o que resiste, persiste. Tá aqui meu coração pro meu colar. Tudo que você fica relutando vai persistir na tua vida. Aceite, tente se melhorar, tá? Então, esse é o nosso aprendizado sobre a autoaceitação. Segundo o coração, esse quesito de crescimento aqui, é a autoconfiança, mamães. Confiar que tem competência. Sim, eu tenho competência. Sim, eu tenho capacidade de fazer isso. Eu tenho fé e eu faço bem, tá? Até no último, eu fazia universidade de negócios em Gramado e a gente tinha uma vez por mês aula no final de semana inteiro. E eu lembro que um palestrante falou assim em uma aula: se você não sabe, finge que sabe e vai, porque as pessoas vão acreditar, né? Então é bem isso da autoconfiança. Vai sem saber mesmo, no caminho tu aprende e finge que tu sabe. Postura e vai lá para tua oratória, enfim, que as pessoas vão acreditar que você sabe, né? E o feito é melhor que perfeito. Às vezes a gente quer fazer uma coisa tão perfeita, e não faz. Acaba não fazendo. Então vai de qualquer forma. É isso. Trabalhar a minha autoconfiança. Eu tenho competência, sim, né? Ter fé no que se faz. É o lado da performance, é inconstante, pois não somos bons o tempo inteiro. E nós não somos bons em tudo. E tá tudo bem, né? Eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que ser especialista na minha área, né? No que eu estudei, enfim. Mas eu não preciso saber tudo, e tá tudo bem. Mas no que eu sei, no que eu estudei, eu tenho autoconfiança, sim, no que eu tô falando, tá? É importante conhecer nossas habilidades e coisas que nos fazem, que não fazemos tão bem assim. Nisso eu sou boa, nisso eu não sou tão boa assim, tá? Então, trabalhar essa autoconfiança. E olha que legal. Enquanto a autoconfiança é o fazer, ter competência no que eu faço, tá? Capacidade em fazer algo, ter fé no que se faz bem, a minha autoconfiança é o lado de fazer. A autoestima, tá? A autoestima que a gente vai falar em seguida é o meu ser. A autoconfiança é o fazer, gente. Mães, fazer. E a autoestima é o ser, é o meu valor interno, tá? Vem da estimativa de um julgamento de valor sobre nós. Quem é a Raquel sobre o meu julgamento? Que é o que importa. Não importa o que os outros pensam ou falam de mim. É quem eu realmente sou. E eu sei quem eu sou, tá? Então, isso é autoestima. Isso é trabalhar a autoestima, entender sobre a autoestima. Autoconfiança é fazer algo, tá? Então, vamos lá para a nossa autoestima agora. Próxima. A minha autoestima é o valor, é o meu valor como mãe, meu valor incondicional. É o meu lado ser humano quando eu falo em autoestima, tá? Por isso, não pode estar vinculado à aceitação.
aprovação dos outros, nem mesmo a autoconfiança, porque é o ser, é o meu valor, tá? Toda vez que tiver comportamentos que você deseja mudar, deve se perguntar: o que eu estou tentando fazer de bem quando eu estou agindo dessa forma? Deixa eu abrir um parênteses aqui para a Lisete. Dividir o batom e os sapatos, usamos o mesmo número, é bom também. Que legal, é bom também, usamos o mesmo número. Mas o salto não dá, né? Olha a Grace aqui, minha conterrânea de Guarani das Missões. Eu sou polaca de Guarani, gente. Ser mãe é complexo, não vem como uma fórmula. E não existe certo ou errado. Bem isso, Grace, não tem certo ou errado. Às vezes o que é certo para mim não é certo para ti. É a tua forma de educar, né? Cada mãe é única e com certeza irá achar a sua fórmula. Que lindo! Aquela que irá se encaixar, eu acho, com a sua vida e com a sua essência. É bem isso, Grace. Eu vou te falar que no segundo filho a fórmula fica perfeita, porque aí tu já aprendeu, já foi criando lá, adicionando uma pitada, outra na fórmula, e segundo filho é uma maravilha, tá? No primeiro é mais difícil. E aí vem a Rejane Lorenz. Eu tive uma colega da faculdade, do mestrado, que foi a Priscila Lorenz, de São Martinho, não sei se é parente aqui da Rejane. Esse último ano está nos ensinando a ser mais amor. Bem isso, Rejane. E ser mãe é ser justamente isso, saber amar sem medida infinitamente. Eu vou abrir um parênteses aqui da Rejane para falarmos sobre esse último ano. Sim, ele está nos ensinando a ser mais amor. Porque, querendo ou não, gente, nós temos que trabalhar esse amor em casa, né? Com muito mais frequência, porque os nossos filhos estão o dia inteiro em casa. E aí, muitas vezes, muitas mães tiveram que abdicar dos seus trabalhos. Eu tenho amigas que tiveram que abdicar dos seus trabalhos para cuidar dos filhos, porque não tinham com quem deixar, enfim. E eu tenho que exercer esse amor em casa, essa educação. Mas tem um lado positivo, eu estou mais perto deles. E eu falo isso com propriedade, porque eu estou mais perto do meu filho como mãe. Mesmo que eu venha para a empresa, primeiro eu tenho que organizar ele, né? Eu tenho que deixar tudo organizado em casa. Então, eu me aproximei muito mais, né? E não tinha aula agora durante um ano. Então, muitas vezes, eu ficava em casa para assessorar ele na aula, até ele aprender sozinho, né? Então, querendo ou não, a gente passou um ano, sim, difícil. Estamos ainda vivendo a pandemia, mas tudo tem um lado positivo. Quantas mães se aproximaram muito mais dos seus filhos? Quantos pais se aproximaram mais dos seus filhos, né? Que antes não se tinha tempo para isso. Olha a Vanessa aqui. Nós, mães, nos cobramos demais todos os dias. Por mais que o que fizemos, parece que nunca fizemos o necessário. Sim, eu tenho esse sentimento também, Vanessa, tá? Compartilho contigo. Belas palavras para representar nosso cotidiano. Eu, pelo menos, me cobro muito todo dia. Eu acho que isso é algo de toda mãe, né? Eu também me cobro. E às vezes eu penso que eu poderia ser uma melhor mãe. Mas lembrem-se, você está fazendo o seu melhor com o que você tem nesse momento. Tá tudo bem. E é assim. Você está fazendo o seu melhor, sim. Eu acho que essa cobrança é de mãe mesmo, né? E me identifico muito com a tua fala, com a tua escrita. Seguindo o nosso último coração aqui, então, do nosso processo de autoconhecimento, que é a autoestima, né? Eu parei no toda vez que tiver comportamentos que você deseja mudar, mãe, deve se perguntar: o que eu estou tentando fazer de bem? Porque olha que interessante, gente. O PNL, ele nos ensina que todo comportamento tem uma ação positiva.
Então, todo comportamento que eu tenho para com o meu filho, para com a minha vida profissional, para com a minha vida pessoal, que talvez eu não gosto desse comportamento, ele tem uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva e você tem que descobrir qual é a intenção positiva que você tem por trás desse comportamento. Às vezes é algo que você aprendeu lá com a sua mãe e você não sabe a origem desse comportamento, tá? Então você tem que entender por que você faz isso, algo que você queira mudar na criação do seu filho, tá? Por que você faz isso e qual é a intenção positiva ao fazer isso? Pensar um pouquinho sobre isso na hora que você faz, você tem aquele comportamento, porque lembrando, eu estou falando da autoestima, que é a mãe, o ser, a Raquel, o ser, tá? Trabalhar isso em mim, certo? Então, melhorar isso em mim. E aí, tem um outro cuidado que vocês precisam ter na próxima, pastor. A autoestima e o autocuidado são termos inseparáveis. A autoestima do ser, né? Nosso valor incondicional, eles são termos inseparáveis. O que te motiva, mãe? Você está, de certa forma, descansando o suficiente no teu dia a dia? São questões que eu vou deixando aqui para vocês pensar. Você está feliz hoje com a vida que você leva? Esses questionamentos que eu deixei aqui, de certa forma, eles podem guiar vocês por uma jornada de proposta da escola, autoconhecimento, tá? Só amando a si mesma é possível amar o seu filho, é possível amar seus colegas de trabalho, é possível amar sua família, amar seu marido. Se eu não me amo, torna-se mais difícil. Então, primeiro, tudo começa em mim, como mãe. E aí é importante destinar atenção para si, tá? E mostrar como eu sou digna, sim, de um tempo para mim. Eu mereço, como mãe, bem-estar. Eu sou digna. É o momento de olhar para mim e destinar atenção para mim, tá? Autoanálise. É o momento de fazer uma autoanálise, assim, quais são os meus limites, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, tá? E aí, quando eu falo em autoestima e autocuidado, que são termos inseparáveis aqui para vocês, mamães, eu falo em tipos de autocuidado. É o físico, é o dormir, descansar, ter um momento meu como mãe para atividade física, me alimentar melhor. O que eu poderia inserir na minha alimentação a partir de hoje para melhorar minha qualidade de vida, para melhorar a minha saúde? Esse é o autocuidado físico. Emocional, autoperdão, vocês estão trabalhando agora, a autocompaixão, a coragem, a positividade. Então, eu estou trabalhando o autocuidado emocional. Quando eu falo em social, aceitar ajuda, pedir ajuda quando eu não sei fazer algo, dar e receber. Eu gosto muito mais de dar presente do que de receber, sabe? Eu aprendi, tenho essa filosofia, sempre dê sem esperar algo em troca. Você não precisa esperar nada, dê por você. E eu ensino muito isso, porque às vezes eu vejo que as pessoas se frustram. Nossa, ajudei tanto, e de repente, quando eu preciso, ajude por você, para você se sentir bem. Olha que legal dar um presente, como te faz bem escolher aquilo, dedicar teu tempo para agraciar alguém no aniversário, em qualquer data, né? Faça isso por você, tá? Seja grato quando você receber algo. Ser ouvido é um tipo de autocuidado. Ter relações saudáveis. Quais são as 3 pessoas que vocês mais convivem hoje?
Que sentimentos elas, de certa forma, te passam? Tá? Isso tem que ter muito cuidado, porque você representa as 3 pessoas que você mais convive hoje. Quem são elas? Elas te alavancam, elas te diminuem. Muito cuidado com isso. E o autocuidado espiritual, meditação, conexão com a natureza. Eu aprendi muito aqui no autocuidado espiritual, que é a minha conexão com a natureza. Eu estou trabalhando muito isso nesse momento. O silêncio. Como é importante ficar em silêncio e só ouvir, né? A oração, trabalhar muito a oração no lado espiritual e estudar, gente. Estudar. Hoje a gente tem tanta coisa na internet, tanta coisa disponibilizada a custo zero, né? E aí você tem estudos online que você não precisa sair de casa para fazer uma graduação, uma pós-graduação. Não posso defender muito o online porque eu sou professora, né? Nesse momento estou online, mas eu sou professora de uma instituição que, de certa forma, o estudo é dentro da universidade, né? Mas tem tanta coisa online, gente, para vocês fazer, tantos cursos gratuitos na internet, então trabalhem nisso, trabalhem, evoluam como mãe, vocês precisam evoluir como mães para ter e tornar seus filhos melhores, né? Lembrando, você é o pilar principal da sua casa. E olha que legal, essa dica que eu recebi num curso, passa ali, pastor. E eu fiz, gente, que é o quê? É algo tão simples de fazer. Montar uma playlist lá com as músicas que reflitam quem você é. Gente, é incrível fazer isso. É montar lá, baixa no computador, enfim, músicas que você gosta muito e que, de certa forma, te fazem pensar. E ouvir isso, grava num pendrive, coloca lá no carro, coloca lá no som da tua casa, porque isso, de certa forma, te faz trabalhar esse autoconhecimento, esse autocuidado. A música tem um papel muito importante no nosso humor diário. Experimentem acordar com uma música que vocês gostam muito. Crie e tenha sempre à mão uma seleção de músicas que você possa dançar, que você possa cantar, que você possa ouvir, que você possa sorrir. A música, ela te ajuda muito no humor diário. E se você conseguir fazer isso de manhã, antes de sair de casa, enfim, ou antes de começar o teu dia ali, é perfeito. Mas crie a tua playlist. Vou contar para vocês que a minha playlist, eu acho que 90% é música de Deus. Gente, tem cada música linda. Agora do Bruno e Marrone com o filho deles, o maior pintor do mundo. Não sei se vocês já ouviram essa música, gente. Escutem a música do pai com o filho. É incrível. Michel Teló fez uma música incrível também. Agora, os cantores eles estão se voltando muito a esse lado, assim, de gratidão, de ter, pedir proteção, ter um Deus, né? Então, assim, experimentem criar a sua, tá? Cada um é livre para criar, mas criem uma playlist que te faça refletir sobre você, sobre os seus valores e que te identifique muito. Essa é uma dica bem legal. Mais um coração para vocês aqui na próxima, gente. Tá legal meu tempo ainda, né? Tô muito cansativa. Conversem comigo aí, me coloquem se tá tranquilo ainda. Mais uns minutinhos com vocês, tá? Eu ainda tenho bastante coisa aqui. Mentira, tô quase terminando. Tá tranquilo, pastor? Pastor não entrou aqui falar com nós, né? Me deixou sozinha hoje. Lá vem ele. Raquel, essa tua fala não tem nada que eu possa dizer. Eu vou até estragar essa maravilha que tu tá oferecendo. Ai, não tá. Mas assim, ó, nós temos mais uns 15 minutos, 15? quem sabe? Quantos? 15, quem sabe? Tem 15, tá? Ó, eu nem vou 15, tá? Eu vou dar um... É porque agora vai vir as dicas, tá? Então, se eu passar de 15, porque vocês viram que eu não gosto de falar muito, né? Então, se eu passar de 15, pastor, tu me chama, tá? Muito obrigada. Eu não te interrompi. Tá bom. Pode colocar nas mães ali, que eu tava adorando. Então, pessoal, agora a gente vai para a parte final da minha fala, tá? E é mais um coração para o colar de vocês. A gente tá quase fechando ele, para vocês saírem da noite de hoje com um colar imaginário, é claro, né?
mas cheio de coração. Eu coloquei um aqui com purpurina, olha, é vermelho com purpurina, para fazer um colar bem bonito. Então, a partir de hoje, todas as mães que estão aqui prestigiando esse evento do Colégio Concórdia vão ter um colar lindo aqui, tá? Depois, acho que a palestra vai ser gravada, enfim, vai ficar para vocês, mas vocês, mães que estão aqui hoje, já saem com o nosso lindo colar, tá? Então, o Dia das Mães se aproxima, como eu falei para vocês, e com essa data, de certa forma, vem todo aquele sentimento de gratidão, né? De todas nós mães, por termos a dádiva de termos gerado um amor tão grande e inexplicável. Não só gerado, como eu falei para vocês, às vezes adotado, não tem problema nenhum. Tem muita mãe com muito mais amor na adoção do que mãe que gerou, né? Então, é esse sentimento inexplicável, que vocês sabem bem como é. Eu também não consigo explicar, tá? Mas o junto com o ser mãe, vem também essa transformação nas nossas rotinas. O meu corpo mudou, o meu estado emocional mudou, querendo ou não, eu não sou a mesma, né? E eu preciso manter essa essência, manter a autoestima, manter o meu brilho, tá? Sem perder o meu encanto. Não posso perder esse encanto no decorrer dessa caminhada. O meu encanto de ser mulher e o meu encanto de ser mãe, tá? Então, essa é a proposta que eu venho deixar para vocês. E eu trago para vocês agora, finalizando, então, o último coração do nosso colar de pérolas. E para mim, talvez seja aquele coração do fechinho que vai lá atrás, que ele é muito importante. A gente sabe que o pingente é importante, que as pessoas enxergam, mas o fechinho, se ele não for bem lacrado aqui, eu posso perder meu colar, né? Então, esse é o colar, é o coração do fechinho, que eu vejo ser muito importante, porque a Raquel palestrante, a Raquel mãe, a Raquel professora, a Raquel administradora veio aqui e falou, mas o que eu vou levar para a minha vida de estudo? Ou seja, qual é a prática da teoria da Raquel? Então, eu trago para vocês, sucintamente, 30 dicas. Sim, não se assustem, porque depois vocês vão ganhar o PowerPoint, vocês vão imprimir assim, igual a Raquel imprimiu, para vocês colocarem em prática. Como eu estava falando com o pastor, se vocês colocarem 5 em prática, eu ganhei a minha noite. Porque vocês já mudaram. 5, para mim tá ótimo. Vai ter mãe que vai colocar uma em prática, tá ótimo, eu já refleti, já fiz ela refletir sobre algo. Mas eu trago 30, porque tem mães aqui que vão colocar as 30 em prática. Tem mães que vão colocar 20, enfim. Eu sei que vocês não vão conseguir anotar agora, é muita coisa, mas eu quero que no decorrer da minha fala, vocês anotem 5 coisas que vocês acharem importante. Talvez do 1 ao 5 tem uma bem legal que bateu comigo. Ah, essa aqui eu tenho que trabalhar. Então, essa você vai anotar. Tira uma foto, gente. Nós estamos em era de celular. Eu falo isso muito para os meus alunos. Tira uma foto agora que vai cair na prova. Vocês precisam estudar sobre isso. E eu não vou mandar a aula em PowerPoint. Tá? Eu sou bem chata como professora. Tira uma fotinha aqui para depois vocês olhar para colocar em prática. Primeiro, repita afirmações positivas sobre suas habilidades e características. Eu sou, tá? Fale, olha a linguística. Fale coisas positivas sobre você, que aí eu começo a formar meu trilho lá. Não fale coisa negativa. Repense sua lista de tarefas. Se estiverem muito complicadas as suas tarefas, extensas, você pode se sentir incapaz ou não conseguir finalizá-las. Não se cobre tanto. Tem uma mãe que falou aqui que se cobra muito como mãe, né? Talvez a tua régua esteja muito acima. Baixa a régua.
Baixa um pouquinho a régua. Às vezes a gente coloca a meta para os colaboradores e eles não conseguem cumprir, eles ficam frustrados. Talvez a minha régua da meta foi muito alta e eles fizeram o máximo e eu decepcionei minha equipe. Eu uso isso para vocês agora. Baixa a régua. Às vezes estão se cobrando demais. Diminua as tarefas. Você tem muita coisa. Divide. Coloca o filho fazer algo, coloca o marido fazer algo. Ou será que isso é muito importante nesse momento? Não dá para fazer no final de semana? Repense a sua lista de tarefas. Veja o que realmente é importante. 3. Pergunte se estou me cuidando. Por mim, a pessoa mais importante do mundo sou eu. Depois é os meus filhos. E eu preciso estar bem. Eu estou me cuidando por mim, para mim. Ou eu fico só pedindo comprovação, né? Aprovação dos outros. Tá legal essa roupa, esse cabelo, tá legal? Né? Será que tá legal o meu corpo? Eu preciso ficar pedindo aprovação de marido? Preciso ficar pedindo aprovação das amigas? Não. Se eu estou me sentindo bem, deu, tá? Estabeleça objetivos claros. O que eu quero para a minha vida, o que eu quero para o futuro do meu filho. E aí trabalhe para concretizá-los. Mas você precisa ter objetivos de vida. Porque senão, se você não traçar objetivos, quando você conquistar os seus objetivos, você nem vai saber que isso era um objetivo. E aí nem vai ter uma comemoração, né? Então, trace objetivos que você quer atingir em um ano, em meio ano, em um ano, 5 anos, enfim. Isso é bem interessante. Identifique seus medos e enfrente-os. Você se sentirá mais confiante. Quais são os seus medos hoje? Identifique eles. Conheça seus pontos fracos e fortes e saiba quando pedir ajuda. Essa é uma dica bem legal, porque muitas vezes a gente nem sabe quais são os pontos fortes, a gente só olha para os fracos. O que eu tenho de bom? Seja otimista. Olha que legal, isso, a positividade move a gente. E aí vem a dica da playlist lá, né? Já começar otimista o dia. Nossa, eu acordei hoje. Quantas pessoas não acordaram? Quantas pessoas estão no hospital hoje? Gente, início do mês passado eu tive Covid, peguei Covid, passei Covid. Eu fui fazer um curso em Porto Alegre, assim, muito, né? Vocês já viram que eu adoro. Fui fazer o tal do curso e me contaminei. Não sei se me contaminei no caminho, não sei se já fui contaminada aqui. Ou se me contaminei no curso, a gente nunca sabe. E eu acabei contaminando meu pai e minha mãe. E o meu filho pequeno. O grande não foi contaminado porque ele estava no quartel. E o Marco, meu esposo, já teve Covid em dezembro. Então, não pegou novamente. Imagina eu em quarentena, com meu pai e com a minha mãe, e eu com Covid. E mais o filho. Se coloca no lugar da pessoa, tendo que ser otimista, vendo meu pai e minha mãe, ouvindo um diálogo do meu pai e da minha mãe, falando, a gente já viveu o que chega, agora a gente já pode morrer, então. Eu tive que ouvir isso do meu pai quando ele testou positivo e abraçou a minha mãe, que já estava positivada. A gente tomou chimarrão junto. No outro dia que eu voltei do curso, sim, eu não sabia que estava contaminada, eu acabei contaminando eles. E o Kevin, pequeno, já veio abraçar a mamãe, né? E é muito fácil a contaminação. Então, gente, seja otimista. Passamos juntos, fiquei 3 semanas em casa. Eu fui a pessoa que ficou mais mal de todos. Mas a gente precisa ser otimista, porque tudo começa aqui, tá? Então, o 7 me representa muito, que todos os dias eu tinha que exercer o otimismo. Eu tinha que ser positiva, que ia dar tudo certo, e a gente ia sair disso juntos, e eu convivi mais com meu pai e com a minha mãe, que estão em Guarani, passaram esse período junto comigo, porque era medicação de madrugada, e eu doente tinha que cuidar deles, porque eles viraram 2 crianças com Covid. E passou. Ponto 7 com êxito para mim, tá? Positividade move a gente. Sou exemplo claro disso. Supere o ciúme, gente. O ciúme, querendo ou não, é algo do próprio ser humano. A gente olha, a gente quer, às vezes não é por mal, a gente sente ciúme daquilo. Valorize-se mais. No momento que você se valorizar mais, você acaba deixando o ciúme de lado. Aprenda a dizer não.
é necessário às vezes. Você não precisa concordar com tudo e fazer tudo. Eu não quero fazer isso. Isso não me faz bem. Né? Fale, aprenda a dizer não, isso vai fazer muito bem para você. Pense antes de tomar decisões. Isso faz um bem muito grandioso para a tua autoestima. Pense antes de fazer algo, de tomar uma decisão significativa, às vezes isso pode te prejudicar, tá? E vai interferir diretamente no ser você. Aceite elogios. Ai, às vezes, como tu tá bonita, nem tô, nem é assim, capaz, não é? Muito obrigada. Obrigada, tá? Aceite sim, seja grata aquilo e pegue que é teu mesmo. Por que a gente tem o costume de não aceitar da onde? Nem tô nada. Tá sim, obrigada. Faça exercícios físicos, principalmente para ter saúde. Seus filhos precisam de você. 1 hora de caminhada é 1 hora mais de vida. Você terá 1 hora mais com os teus filhos, com a tua família. Tá? Então, comece a praticar para quem ainda não pratica, porque não tem tempo, o tempo é você que faz. Cultive a saúde mental, ore, medite, respire, invista pelo menos 15 minutos nesse momento. Nós temos 24 horas por dia, eu posso investir 15 minutos para minha saúde mental, tá? Para rezar, para meditar, para respirar. Talvez tem mães que se identificaram com isso, precisam trabalhar isso. Próxima, pastor. Durma bem. Antes, evite comer muito, consumir notícias negativas. Desligue a TV. Só para vocês terem uma ideia, essa semana aconteceu uma tragédia, acho que muitos de vocês já sabem, né? Uma coisa negativa. Eu só vou compartilhar por causa do exemplo, porque eu não falo sobre isso e eu não gosto de falar sobre isso. Daquele menino de Sorriso que invadiu a escola, enfim. Gente, eu fiquei sabendo disso no outro dia, porque eu não assisto notícia ruim. Eu fico assim, no controle. Eu não quero assistir mais notícia ruim, tá? Não que eu estou sendo egoísta, mas a gente já tá tão cheio de notícia ruim, a gente liga a TV, é só notícia ruim, eu preciso me abster de notícias boas. Então, no outro dia, alguém comentou aqui na empresa do episódio que eu fiquei chocada, mas eu não assisti. E quando tem coisa ruim na TV, eu mudo. Eu procuro não assistir notícias ruins. Então, evite consumir notícias negativas. Não que você não vai ouvi-las, mas não dissemine-as, tá? Divirta-se, sozinha ou não. A gente pode se divertir muito sozinha. Às vezes eu tô dando risada de mim mesma. Acontece alguma coisa comigo que eu fiz, às vezes uma gafe, enfim. Eu dou risada de mim mesma. Faça isso. Dê risada de você mesma ou dê risada de você com você mesma, tá? Brinque com seus filhos. Ajude a relaxar, melhorando a saúde mental e física. Brincar com as crianças, gente, nos ajuda a relaxar, melhora a nossa saúde, tá? Então, brinque mais com os seus filhos. Libere emoções negativas, tá? Tem muitas técnicas na internet, principalmente para liberar, tem meditação, enfim, para liberar essa energia negativa de você, né? Então, encontre uma técnica que te faz bem, faz sentido para você e trabalhe isso. Alimente-se bem e beba muita água. Aprendi com o Covid, no mínimo 3 litros de água por dia. Cultive os seus relacionamentos. Seja uma mãe generosa. Seja uma mulher gentil. Se coloque no lugar do outro. Como ele se sentiria se você fizesse isso, né? Então, seja mais generosa. Exercite a gratidão. Eu comentei com vocês pelo que você é grato, né? Pense em tudo que você tem, em tudo que você vive hoje. Pelo que você tem gratidão. Gente, exercite muito isso. Saia da rotina, leia em um outro canto da casa, faça algo diferente. Gente, eu costumo mudar muito lá em casa as mobílias, então às vezes a gente não fica comprando muita coisa, mas eu mudo o sofá de lugar, eu mudo o abajur de lugar, eu não sou muito de rotina, assim. Vá trabalhar por outro caminho, preste atenção em outras coisas, tá? Sai um pouco da rotina, isso faz um bem danado para a autoestima. Cerque-se de pessoas positivas. Tenha pessoas positivas ao teu redor.
Não seja tão perfeccionista, mãe. Supere esse perfeccionismo. Tudo tem que ser 100%. Nada é 100%. Conecte-se mais com a natureza. Eu falei que eu estou trabalhando isso. Lembre-se do que te orgulha em você, nas coisas que você faz, o que te enche de orgulho. Traga essa emoção para você. Se recompense, gente. Olha, essa dica foi muito maldosa comigo, tá? Porque aí eu comecei a me recompensar toda semana ou na quinzena. Eu gosto muito de ir na floricultura comprar uma flor para mim e colocar lá na mesa de casa. E eu já dei essa dica no Encontro das Mulheres lá em São Luís. E tem mulher, que me manda foto quando se recompensa, lá da cooperativa de São Luís. Olha aqui, Raquel, hoje eu me recompensei. Aí ela comprou uma flor para ela e coloca na mesa dela. Gente, tem coisa melhor do que eu comprar e me recompensar por algo? Eu dei a dica da flor, né? Vai lá na floricultura e compra uma flor para você e coloca lá na tua casa ou no teu escritório. Eu comprei para mim. Por que tem que esperar ganhar? Eu posso me comprar. Olha que lindo, né? Se recompense, decida ser feliz. Obrigado, Raquel. Aprendi muito nessa noite. Que legal, Íria. Olha que legal. Que bom, já fico feliz. E às vezes se recompensar não é algo financeiro. Se recompense de outras formas, mas você sabe que isso é uma recompensa para você. Olha a Marley Lunardi. Parabéns, Raquel. Linda fala. Gratidão. Sempre Colégio Concórdia. Que bom, gente. Perdoe-se. Liberte-se da culpa. Seja responsável pelos seus atos e busque ser uma pessoa melhor sempre. Às vezes a gente fica carregando aquela culpa de algo que você fez. Gente, passou. Ponto final. É vida que segue. Aprenda o que isso veio me ensinar. Mas liberte-se daquilo, né? Nem tudo é 100%, nada é 100%. Liberte-se, perdoe. Eu me perdoo, ponto final. Eu estou nessa caminhada, estou tentando melhorar, tá? Última lâmina das dicas, quase terminando as minhas dicas de autoestima. Encare a sua realidade. Se eu não encarar a minha realidade, de certa forma, eu não vou conseguir mudar o que precisa mudar. Tá? Então, a minha vida é assim, eu sou uma mãe assim, ponto final. Eu tenho que melhorar isso, esse aspecto e ponto final. Eu tenho que melhorar isso na minha vida e aí tá tudo bem. Aí eu vou seguir. Mas eu preciso encarar a minha realidade. Pare de se criticar, gente. Não se critiquem tanto, tá? Parem de se jogar para baixo. Tem uma frase que diz: o mundo já tem críticos demais. Seja um incentivador de pessoas, sejam mães incentivadoras de filhos. Já tem tanta gente para criticá-los, ainda a mãe vai criticar? Né? Parem de se criticar como mães também, como pessoas, tá? Libere suas feridas emocionais, principalmente lá do passado. Faça uma autoanálise de quanto essa ferida está, de certa forma, interferindo hoje na tua vida. Já passou, libere-se disso que você vai se tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma colega de trabalho melhor, né? E a última, gente, pare de se comparar. A gente tem muito isso como mãe, se comparar com a outra mãe, com a educação. Olha aquela mãe, como ela consegue educar esse filho, enfim. Parem de se comparar tanto, né? Parem de se comparar com a mãe, com a colega. Enxergue o que há de especial em você. Eu sou única, eu sou uma mãe única. O que eu tenho de especial como mãe? Seja você. Essa é a minha maior dica de autoestima. Você é única. No mundo inteiro não tem uma mãezinha igual a você, né? Com todas as características que você tem, com todas as habilidades que você tem, você é única, mãe. E o seu filho te ama do jeito que você é, tá? Então, essa é a minha 30ª dica, né, pastor? Passou rapidinho. E para finalizar, então, Deus não poderia estar em todos os lugares. E por isso ele criou as mães.
Olha que lindo, gente. Até me emociono aqui. Sou muito emocionada. Como ele não poderia cuidar de tantos filhos no mundo, ele criou a nós, né? Tem uma história que eu li quando eu estava grávida, que acho que algumas mães conhecem, que a criança estava próxima a descer para a terra, e aí ela diz, Deus, eu vou chegar lá na terra e quem vai me cuidar, e quem vai me alimentar, e quem vai me guiar? Como que eu vou encontrar a pessoa? E aí Deus disse assim, você vai chamá-la de mãe. Quando você chegar na terra, essa pessoa que vai te cuidar e fazer você evoluir se chama mãe. E eu nunca esqueci essa história, e eu estava grávida quando eu recebi ela. Uma cartinha embaixo da minha porta, ainda era um marketing de uma loja de roupas infantis, como estava grávida, enfim. Você vai chamá-la de mãe, não se preocupa, você vai achar ela lá na terra, né? Então, Deus não poderia estar em todos os lugares, por isso, ele criou as mães, para ajudá-lo, né? Nessa criação, então, nesse amparo, nesse amor que vem de Deus, a gente sabe que vem de Deus, né? Esse amor que a gente passa. Então, é isso, queridas mães. Para encerrar, eu também escolhi um vídeo muito bonito, que o pastor está me assessorando aqui. Eu adorei esse formato, assim, que eu fico livre, eu só vou falando e eu digo, vamos, pastor. Viu? Nossa, Pode me chamar mais vezes, porque eu nunca me senti tão rainha, assim, tão estrela numa palestra, tá? Porque nas palestras presenciais eu tenho o meu passador, né? Então eu vou me amparando e passando. Mas assim, com auxílio, ficou magnífico isso, tá, pastor? Tá maravilhoso. Vamos lá, então, passar o vídeo? Isso! Só para finalizar, gente, já parabenizando essas mães que ficaram até agora em uma fala de 1 hora, né, pastor? Passou? Olha só, 1 hora, isso. Quando a gente tem... Antes de colocar o vídeo, eu não posso deixar de ler a Eliane. Feliz Dia das Mães, muito obrigada, Raquel, lindas palavras. Nossa sexta-feira vai ser show. Vamos trabalhar com muito mais alegria. Gratidão, Eliane. Fico muito feliz de ter mudado a vida. Oi? A Eliane é nossa coordenadora, e se eu for te mostrar todas as manifestações que apareceram aqui, a gente passou de 130 mensagens desde o início. Algumas eu coloquei, mas é impossível. E eu toda grata que vim. Pastor, e eu toda grata que lá de vez em quando a mamãe, né, vinha toda linda escrever para mim, feliz da vida. Raquel aqui. Muita emoção, parabéns, querida Raquel, obrigada, Colégio Concórdia. Que bom que vocês gostaram, eu fico muito feliz. Bem, e a mensagem agora eu preparei com muito carinho para vocês, tá? Podem chorar, porque eu chorei. Eu vou deixar essa mensagem para finalizar de fato, e a gente já dá o nosso boa noite, se despede de todos que participaram, dizendo, né, que realmente a gente vai fazer o sorteio logo depois. Tem sorteios, eu esqueci. Isso, mas a gente dá um jeito de sortear o teu livro também, e aí providenciar que ele venha até nós e a gente entrega em mãos, né? Autografado, eu te passo quem é o nome do ganhador para que tu possa... Passa o nome que eu vou autografar e envio para vocês entregarem, tá? Com muito forte carinho. Abraço para ti, Deus te abençoe muito, muito obrigado por essas palavras tão bonitas, né? E o pessoal ainda continua aqui nos comentários, depois se tu olhar lá no YouTube... Isso, a diretora Maria de Lourdes está aqui junto comigo e ela está deixando assim um forte abraço para ti também. De novo, muito obrigado, parabéns por tantas dicas importantes e com certeza se as mães que estão vendo esse material, depois receber todo o material que vai ser disponibilizado, né? Quem solicitar, eu botei aqui o e-mail antes e pode vir aqui na escola solicitar também e botar em prática, nem que seja 10%, já vai fazer uma transformação maravilhosa na sua vida. Então, pessoal, forte abraço para as mães. Era um pouco do que a gente queria oferecer para vocês, mães, de orientação também, porque a escola tem esse propósito de orientar e transformar as vidas. E certamente, Raquel, tu foi uma bênção na nossa vida hoje. Que bom, que bom. Veio a proposta da diretora, né? E eu pensei muito, assim, montando. Acredito que foi mais ou menos ao encontro do que ela queria passar para as mães, né? Com certeza, com certeza. Então, com vocês o vídeo. Até mais, Raquel. Muito obrigado de novo. Beijão, mães. Depois eu quero todas as manifestações. Me mandem, tá? Legal.
nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual um sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez.